Muito bem. Bom, então, bom dia para vocês. A gente vai continuar hoje, então, falando sobre teste T, tá? Que vocês se lembram bem, é um teste em que, sob a premissa de que as coisas são normalmente distribuídas, eu quero entender se as médias são iguais, né? Então, eu quero fazer afirmações probabilísticas sobre a média, só que tem um pequeno probleminha, né? Que, bom, primeiro eu não conheço a média, então eu quero falar alguma coisa sobre essa média sem saber essa média. E, em segundo lugar, eu também não conheço a variância, tá? Então, no caso do teste T, a gente está querendo fazer essas comparações sem saber a variância e a gente vai plugar, né? A gente vai colocar uma estimativa da variância ou do desvio padrão na nossa fórmula, na esperança de que essa aproximação seja boa, né? Que esse estimador seja bom, para que a gente possa, então, escrever a distribuição da estatística de teste sob a hipótese nula. Tá? Então, esse é um breve recap aí do que é o teste T. E como eu falei para você, né, se eu quero comparar médias, tem basicamente dois tipos de análise que eu posso querer fazer, né? Eu posso querer comparar a média de um mesmo grupo, né? A média de uma variável qualquer, de um mesmo grupo, antes e depois de eu medir alguma coisa, certo? Ou de eu fazer algum tipo de tratamento, ou eu posso querer comparar dois grupos que são independentes, certo? São as duas coisas que eu posso fazer. No caso do teste T pareado, né, ou seja, quando eu quero fazer uma comparação entre duas amostras que são dos mesmos indivíduos, mas em duas condições diferentes, esses caras vão ter o mesmo tamanho, certo? Ou seja, eu medi N indivíduos hoje, vou medir N indivíduos amanhã, depois que eu tratei esses caras com uma determinada droga, por exemplo, e eu vou comparar esses grupos, entre aspas, né, que na verdade é o mesmo grupo sob dois tipos de tratamento. Então, nesse caso, né, o tamanho dos vetores que estão sendo comparados, x e y aqui, ó, é o mesmo, certo? Professor, continua Isso é a tela? importante, né? Porque depois a gente vai ver que quando a gente vai comparar dois grupos, a gente não precisa necessariamente que esses grupos tenham o mesmo tamanho, certo? Professor, Porque, oi, você está compartilhando a tela? era para estar, não tô não, né? Não. Ah, ó, se citava e depois saiu, foda-se. Né? Então, né, voltando aqui no que eu estava falando, se eu tenho os caras antes, que são o X, né? Ou seja, são as medições X, tem os caras depois, que são as medições Y, eu quero comparar X e Y, certo? Nota que nessa minha brincadeira, eu estou assumindo que a variabilidade da medição, né, e do processo em si não muda ao longo do tratamento, certo? Nota que eu continuo sem saber o que é sigma. Eu não sei quanto é que vale sigma, mas eu estou dizendo que sigma se manteve estável. Sigma se manteve estável entre os tratamentos. Então, um exemplo é esse aqui, né? Se eu pego um grupo de pessoas, meço a sua pressão arterial antes de um certo tratamento, e aí trato esse pessoal com uma droga qualquer e meço a pressão arterial depois, eu vou fazer justamente um teste T pareado. Então, eu quero fazer uma comparação sobre a média da pressão arterial, certo? Antes e depois desse tratamento. É isso que eu quero. Então, olhando para cá, não fica muito claro, né, se isso aqui se existe de fato uma diferença ou não, né? Então, eu gosto desse exemplo aí, que na verdade é um exemplo simulado, né? Essa figura eu simulei, mas os dados biológicos geralmente têm essa cara aí, porque não fica claro absolutamente o que está acontecendo, certo? Eu hoje de manhã fui procurar alguns exemplos de outros conjuntos de dados que a gente pudesse talvez analisar para mostrar para vocês,
e eu encontrei um conjunto de dados, deixa eu ver se ele está aqui. Só a minha máquina respondeu, coitadinho. Quer ver? Pair, t-test, art sample. Deixa eu ver se eu quero achar o do micezinho. Esse aqui. Não. Ué. Não. Esse é feio pra caceta. Esse aqui tá bonito. Então, eu achei esse exemplo aqui, por exemplo, que eu estou comparando um grupo de ratinhos, eu peguei o ratinho e eu tratei o ratinho, sei lá com o quê, né, fiz um tratamento nesses 10 ratinhos, na verdade não é rato, né, é camundongo, são animais diferentes. Peguei os camundonguinhos e dei lá uma porcaria qualquer e medi o peso do bicho antes e depois. Supostamente esses caras são adultos, né? Se eles não forem adultos, não faz muito sentido, né? Se você medir o peso da minha filha hoje, daqui 5 anos, né? Não importa o tratamento que você der, muito provavelmente ela vai crescer de peso. Só que o que me aborrece nessas comparações? É que, se você olhar o dado, olha a porra do dado, cara. Esse é o dado. Porra, o nego tava dando o quê para esses ratos, né? Para esses camundongos? Sorvete, fala tu. Porque o bicho praticamente dobrou de peso, certo? Só que na vida real não é assim que as coisas funcionam, certo? A vida real é muito mais parecida com esse tipo de coisa, né, do que com aquele caso ali do rato, que o rato claramente aumentou de peso durante o tratamento. E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, é preciso que você entenda para que a gente faz teste estatístico, certo? Faz sentido testar se a altura dos jogadores da NBA ou da NBB é maior do que a dos rapazes que são alunos da escola de matemática aplicada? Não, porra. É óbvio que a altura dos caras da NBB é maior, porra. Certo? Então, tem certas coisas que não precisa comparar. Certo? A estatística ela existe justamente naquele limiar onde a incerteza é grande o suficiente para a gente não saber o que está acontecendo, certo? Exatamente. A gente não sabe se existe uma diferença ou se não existe essa diferença, certo? A estatística vai estar ali, né? A ciência, a estatística e os testes, os estimadores vão estar ali justamente para separar o sinal do ruído, certo? Para criar sinal no meio da bagunça. É para isso que serve um teste estatístico. Então, quando você é confrontado com um dado como esse, aí sim vale a pena fazer um teste estatístico, certo? Eu estou falando isso para vocês porque eu tenho muita experiência em pesquisa. Então, eu estou acostumado com situações onde o cara mediu duas coisas, ele foi lá no laboratório, mediu duas coisas, sei lá, culturas de células, sei lá o quê, e aí tem uma diferença absurda, de ordens de magnitude entre as medições, certo? Com variância pequena. E o cara ainda assim insiste em fazer um teste estatístico, porque ele leu num artigo que tem que fazer um teste estatístico. Se ele não der um p-valor lá para o editor da revista, ele não consegue publicar aquilo, certo? Vocês sendo meus alunos, eu quero que vocês se livrem dessa noção esdrúxula, certo? De que o teste estatístico foi feito para ser aplicado sempre. Não, porra. Se a diferença é óbvia, certo? Enorme, não vale a pena fazer teste estatístico. Até porque o p-valor, se ele for menor do que 2 vezes 10 elevado a menos 16, ou seja lá o que for, faz pouquíssima diferença prática se ele é menor do que, se ele é, sei lá, 1 vezes 10 a menos 16 ou se ele é 1 vezes 10 a menos 45, certo? Então, a situação onde a gente vai precisar mesmo de fazer teste é nessa situação aqui. Estou olhando esse negócio, eu olho marginalmente aqui, essa média, será que é maior? Será que não é? Certo? Então, tem um certo sinal, mas também tem um certo ruído. É nessa situação que a gente quer, de fato, aplicar um teste. Depois a gente vai abrir o script aqui, que produz essa figura, em que a gente está, na verdade, estou simulando os dados. Então, eu tenho o dado antes, depois eu tenho o dado depois, e
a gente pode, então, brincar, né, com o tamanho dessa diferença em relação à variabilidade para entender quando que o teste vai ser significativo no sentido de rejeitar a hipótese nula e quando é que a gente vai falhar em rejeitar a hipótese nula. Então, teste pareado, teste T pareado, é um teste de comparação de médias, quando a amostra se mantém a mesma, o que muda é o tratamento. Então, por exemplo, né, nesse nosso exemplinho aí da pressão arterial, a hipótese nula natural é que a média antes é menor ou igual que a média depois, certo? Por quê? Porque o que a gente quer entender é se essa droga não aumenta a pressão arterial do caboclo, certo? Porque se ela é uma droga para tratar a pressão arterial e ela aumenta a pressão arterial, aí, né, eu acho que a Anvisa não vai liberar essa droga, certo? Então, a gente quer entender se essa média antes é menor ou igual que a média depois, certo? Se essa droga, por exemplo, for mais barata ou ela tiver menos efeitos adversos do que as drogas comuns, né, que a gente já conhece, então vale a pena, mesmo que a média seja exatamente a mesma, ou seja, reduza a pressão arterial pela mesma quantidade, vamos dizer assim, ou não faça nada, tudo bem, não tem problema, certo? É melhor do que as drogas que estão disponíveis. Então, esse é um raro caso onde a gente consegue mapear a hipótese nula direitinho numa condição interpretável da realidade, né? Então, qual é a ideia central de um teste pareado? A ideia central do teste pareado é que você vai modelar, ao invés de modelar o x e o y, você vai modelar o z, que é a diferença entre o x e o y, certo? Se esses caras vêm da mesma distribuição, então x menos y vai ter que distribuição? Fala para mim. No caso, os dois de antes eram normais, né? Aí o Z vai ser normal. Isso aí. Se eles têm, tudo que a gente está discutindo aqui é para normalidade, tá? Vai demorar, inclusive, acho que a gente nem vai chegar em não normalidade. A gente vai terminar esse curso aqui pensando no mundo normal, tá? Tudo tem distribuição normal aqui com um parâmetro ou outro. Então, o ZI vai ter a distribuição, né? Quando esses caras forem iguais, né? Ou seja, a Mi antes é igual a Mi depois, esse negócio aí é zero. Então, sob a nula, vamos dizer assim, pelo menos uma parte da nula, a gente sabe a distribuição desse negócio, certo? A gente sabe a distribuição desse Z com o problema de que a gente não conhece o sigma, certo? A gente não conhece essa variância. Mas tudo bem, não tem problema. Porque não é difícil de ver que a gente pode fazer o teste T pareado, né, a execução desse teste, como se fosse um teste T unicaudal, certo? Então, o teste T pareado, nesse caso, né, no caso dessa hipótese aqui, ele vai ser equivalente a um teste T unicaudal. Eu vou computar essa diferença antes e depois, vou olhar a magnitude absoluta desse negócio, vou comparar esse cara com a CDF, né, de uma distribuição T com N-1 graus de liberdade. Lembrando aqui que eu estou medindo exatamente N indivíduos nos dois grupos, entre aspas, certo? Porque eu peguei N indivíduos, medi os caras antes e depois medi depois. Então, os graus de liberdade, por assim dizer, né, eles vão ficar iguais, certo? Isso é importante porque nem sempre isso acontece, certo? Imagina que você está comparando duas amostras que são independentes, né, que é o assunto do próximo slide. Se você tivesse que manter grupos iguais, isso envolveria um pecado estatístico fundamental, né? Que é jogar dado fora, certo? Então, a generalização, né, vamos dizer assim, do teste T pareado é o teste T para duas amostras quaisquer. Então, ao invés de X e Y estarem ligados por por uma indexação aí de indivíduos, eles são duas amostras supostamente independentes entre si, né? Então, tem uma independência
par a par dentro de cada indivíduo, de cada vetor desse aí, e também tem uma independência entre os vetores, né? Então, o x é independente do y e os x's são independentes entre si, assim como são os y. Então, a gente quer, de novo, falar de diferença na média, né? Então, a gente vai pensar, né? A gente vai modelar esse problema como x tem distribuição normal μ1 com variância sigma1, né, quadrado, e y tem normal, né, distribuição normal com média 2 e sigma quadrado 2. Bom, então agora a coisa começou a complicar um pouquinho mais, né? Porque eu quero comparar μ1 e μ2, só que é foda, porque eu não sei nem μ1, nem μ2, nem sigma 1 e nem sigma 2. Certo? Então, eu vou precisar fazer algumas premissas simplificadoras, vamos dizer assim, para poder ser capaz de fazer conta, tá? Então, a primeira premissa que a gente pode fazer é a de homogeneidade, ou seja, esses caras, eu quero saber a média, mas eu não sei a variância, mas eu vou assumir que essa variância crucialmente é a mesma entre esses dois grupos. Tá? Então, vou fazer sigma1 igual a sigma2 igual a 5. Beleza. O que isso significa na prática? Né? O que significa na prática dizer que a variância é homogênea? Isso significa que eu vou fazer o que se chama, em inglês, de pool. Né? Então, vou fazer assim, a homogeneidade. Homogeneidade implica, né? Pool. Ou, sei lá, combinar, né? Então, o que eu vou fazer? Lembra do que a gente faz, né? A gente pega a diferença e divide por uma estimativa qualquer do desvio padrão, certo? Estou sendo bem loose aqui, não estou sendo rigoroso, não. Mas a gente pega a diferença e divide pelo desvio padrão, uma estimativa do desvio padrão, certo? O que a gente vai fazer sobre essa premissa de homogeneidade? Bom, se eu assumir que esses caras são iguais, então não tem nenhuma razão para eu não usar, vamos chamar esse cara de W, certo? Que vai ser, eu vou juntar o X, né? Então W, eu vou juntar o X e o Y, e eu vou estimar o desvio padrão a partir desse W. Certo? Então, sob a premissa de homogeneidade, eu vou pegar M amostra, então o tamanho, né, de W vai ser M mais N. Então, lembra que agora a gente está pensando em dois vetores de dados, né, que são de tamanhos diferentes. Tá? Então, eu tenho M amostras para X, N amostras para Y. Quando esses caras são iguais, muito bem, certas contas se simplificam, certo? Mas não precisa ser o caso. Então, eu vou usar todos os meus M mais N pontos para estimar a variância. Você está percebendo o que isso aí te compra? Se essa premissa estiver certa, se de fato a variância for igual, né, entre esses dois grupos, então juntar todo mundo para poder fazer uma estimativa da variância é uma boa ideia. Certo? E isso vai me dar um estimador melhor. Né? Certamente melhor do que eu teria se eu estimasse a variância. Né? Então, esse cara é melhor. Professor, a gente está estimando a variância ou a média? A gente está estimando, olha só, a gente quer comparar a média, mas a gente vai estimar a variância porque a gente não sabe a variância, certo? A gente não pode comparar a média sem saber a variância. Faz sentido? Suponha que eu pegue dois grupos e diga para você, a diferença entre eles é 100. O que você pode me dizer? Vamos supor que eu digo para você que eu vi 20 indivíduos. Tá? Então, eu quero o tamanho de amostra. Tá bom, tá aí o tamanho de amostra. Eu vi 20 indivíduos e a diferença entre eles é 100. A média, né? A diferença média entre esses caras é 100. E aí? Esses caras são diferentes ou não? Sei lá. Ótima resposta, certo? Mas se eu disser para você que o desvio padrão é, sei lá, 10. Então, o desvio padrão é 10. E agora? Os dois, né? Quê? Os dois, né? Ou não? É. Não. Sim. Certo? Acho que sim, né? São diferentes. Então, beleza. Então,
Para eu Essa é a comparar a ideia. média entre grupos, eu preciso saber qual é a variabilidade, certo? Então, né, vamos voltar lá no teste T lá em cima. O que eu calculo é uma estatística que mede a distância entre a média amostral e uma média postulada, certo? E o tal do desvio padrão, certo? Eu divido isso pelo desvio padrão. Se eu soubesse esse desvio padrão, eu não teria um teste T, certo? Eu teria um teste Z, que é o que a gente viu lá em cima. Quando a variância é conhecida e eu quero comparar, né, a diferença entre a média de duas normais, eu simplesmente calculo uma distância, certo? Então, quando eu quero comparar contra uma média particular, eu pego a minha média amostral e vejo, né, a distância dessa média amostral para a média postulada e eu divido pela variância que eu conheço. Quando ela não é conhecida, eu substituo essa variância por um estimador dela, né, da variância. Então, o que a gente está fazendo aqui embaixo é, né, sob a premissa de homogeneidade, conseguir um bom estimador dessa variância ou do desvio padrão. Certo? Tá mais claro agora? Se não tiver, eu explico de novo. Mas, professor, da onde que veio esse -2 ali? Aqui? Ah, esse menos Aquele, 2 aqui? é, Esse menos 2 aqui é o seguinte. A gente vai chegar nele, né? Mas esse menos 2 ele vai ser o grau de liberdade do x mais o grau de liberdade do y. Não é? Se o grau de liberdade do x é m menos 1 e o grau de liberdade do y é n menos 1, certo? O grau de liberdade dos dois ao mesmo tempo vai ser, né, a soma dos graus de liberdade, que dá m mais n menos 2. Então, o menos 2 saiu de menos 1 mais menos 1. Mas a gente vai chegar lá. Eu não falei isso. Certo? O que importa é, se eu assumir a homogeneidade, então, o que isso vai me comprar? Então, entende a ideia geral. A ideia geral é, eu tenho uma premissa sobre o processo que gera o dado. Essa premissa, ela me compra, né, alguma coisa. Ela me compra um estimador, por exemplo. Ou ela me compra mais poder ou menos poder, certo? Se eu faço uma premissa simplificadora, que no caso aqui é que as variâncias são iguais, então isso me autoriza a juntar os dados dos dois vetores para tentar estimar a variância, certo? Que é o que está acontecendo aqui no denominador, tá? Então, essa estatística U aqui, ela vai ter distribuição T com M mais N menos 2 graus de liberdade, certo? Essa aqui é a ideia, né? Então, a gente está generalizando o que a gente falou lá em cima. Né? Quando eu tenho uma amostra só e quero comparar esse cara com uma média postulada, eu pego a média amostral desse cara, comparo com a média postulada, divido pela variância, não, ou pelo desvio padrão, e pronto. Aí, essa estatística vai ter uma distribuição conhecida, que é a T com N-1 graus de liberdade. Aqui, a gente está fazendo basicamente a mesma coisa, certo? A gente está pegando a diferença entre as médias amostrais. Então, o que acontece? Se essa diferença é grande, isso é evidência de que há diferença ou não entre os grupos? Se esse número aqui, o valor absoluto de x barra m menos y barra n, é evidência de que há, né? é evidência de que há. Então, quanto maior esse negócio for, mais provável vai ser eu rejeitar a hipótese nula, não é? Mas está faltando um detalhe aí, né? Qual o detalhe que está faltando? O sinal dessa diferença? Não só, né? O sinal importa também, porque, por exemplo, se eu quiser testar essas hipóteses que estão aí, vai fazer diferença, né? Ou seja, se o cara é menor ou se ele é maior, vai fazer diferença o sinal. Mas Em também escala importa. a diferença que você está falando.
Desculpa, eu não entendi. Pode falar de novo. Escalonar a diferença, tipo, Isso, eu preciso ideia. escalonar a diferença. Quando eu assumir, então qual é a variância do x, né? Qual é a variância do x, né? Bom, um estimador da variância do x, vai ser, então, sei lá, esse chapéu vai ser 1 sobre n, né? Soma de xi menos xm, né? Agora a gente precisa mudar esse negócio. Xm barra i igual a 1 até mzão. Isso vai ser uma estimativa dessa variância, certo? Ou seja, esse cara aqui é o que a gente está chamando lá no slide de sx ao quadrado, né? E uma estimativa da variância do y, né, vai ser justamente isso aqui é m, né? Desculpa. Vai ser 1 sobre n vezes a soma de j igual a 1 até n dos desvios, né? yj menos xy, desculpa, n barra ao quadrado. Beleza. Esse cara é o SY, né, ao quadrado. Então, o que essa fórmula aqui, né, o que esse denominador está dizendo? Né? Que eu estou basicamente somando, estou combinando essas variâncias, certo? Se esse cara for, né, sob a premissa de homogeneidade, ou seja, que as variâncias são iguais, eu posso estimar a variância, né, combinando esses dois estimadores dessa maneira aqui. Certo? Que não é exatamente somar, mas eu estou dando peso igual para esses dois caras. Na verdade, não é peso igual, né? O peso proporcional simplesmente à amostra. Né? Imagina, então, que esquece um pouquinho lá de teste, pensa só na estimação da variância. Se eu tenho duas amostras do mesmo processo, só que elas são de tamanhos diferentes, né? Eu vou confiar mais na amostra que tem mais observações, certo? Então, o que eu faço no denominador desse negócio é fazer uma soma, por assim dizer, ponderada desses dois somas de quadrados. Né? Então, esse aqui é o chamado estimador combinado da variância, certo? Eu peguei e, sob a premissa de que esses caras são iguais em termos de variância, eu combinei esses estimadores, né, da variância. Eu combinei a informação. Essa é uma ideia bem geral em estatística, né? Eu faço uma premissa, essa premissa me autoriza a juntar coisas que de outra maneira seriam diferentes, e isso me dá mais poder, né? A gente vai ver, hoje não, mas daqui a pouco a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que todas essas coisas podem ser testadas, ou seja, numa análise de dados real, você quer comparar duas médias, e aí você vai fazer um teste T, beleza. Aí eu tenho duas amostras de tamanho diferente. Bom, como é que eu faço isso? Eu posso assumir homogeneidade. Se eu assumir homogeneidade, eu posso combinar. Mas como é que eu assumo homogeneidade? Como é que eu sei se isso é verdade ou não? A gente vai ver que existe um teste estatístico que a gente pode fazer, certo? Para a homogeneidade de variâncias, certo? Então, os testes estatísticos como um todo, eles se combinam entre si, certo? A gente pode trabalhar com esses caras juntos. Então, por exemplo, aqui em cima, né? Daqui a pouco eu vou mostrar uma análise de dados para vocês, a gente vai entrar mais em detalhes nesse negócio. Mas aqui, por exemplo, né, a gente assumiu que X e Y eram normais. Né? A gente assumiu que esses caras eram normais e, com base nessa premissa de que esses caras são normais, a gente sabe a distribuição da diferença, que é o Z. Né? Em particular, né, sob um pontozinho ali na nula, a gente sabe exatamente a distribuição, né? Porque vai ser zero, e aí some, né, um parâmetro que eu não conheço, porque eu não conheço nem mi antes, nem mi depois, mas se eu assumir que eles são iguais, que é um ponto da nula, esse troço vira zero, que é uma constante, então beleza, isso é bom. Tá? E aí, dali eu posso prosseguir para fazer um teste T, certo? Substituindo o desvio padrão pelo um estimador dele, acabou. Certo? Mas eu posso testar essa premissa, certo? O problema dessa segunda parte do curso é que vocês só vão entender como todas essas coisas se encaixam ao final, porque no final a gente vai ter visto testes o suficiente que a gente pode combinar esses testes, certo? Então, todas essas premissas que eu estou fazendo, por assim dizer, elas podem ser testadas, tá? Então,
presta atenção nisso, que isso é um dos ensinamentos mais importantes desse curso da estatística em geral. Se você pode não assumir alguma coisa, faça. Mas lembre que, se você assumir, por exemplo, que as variâncias são iguais, isso te compra alguma coisa, certo? O grande tchan, e a gente vai ver isso mais detalhes quando a gente falar de regressão linear, o grande tchan é testar essas premissas, certo? Então, uma coisa que vocês vão ver muito quando vocês virem, por exemplo, uma palestra de estatística, uma coisa, né, de pesquisa, é o cara falar assim, eu fiz essa premissa, testei desse jeito. Ou ele falar assim, essa é uma premissa intestável, certo? O que é uma premissa intestável? É uma premissa que eu não consigo saber se ela é verdade ou não só olhando para o dado. Eu tenho que assumi-la na fé, vamos dizer assim. Acontece muito, né? Acontece muito, principalmente em modelos mais complexos, que acontece de eu não conseguir testar essa hipótese, né? Ou essa premissa. Aqui não. Todas essas coisas são testáveis. Então, se o cara é normalmente distribuído, é testável, tá? A gente não vai ver nesse curso testes de aderência, que são, né, o nome geral de testes para distribuições. Mas se vocês tiverem interesse, eu mostro material para vocês sobre esse assunto. Mas o fato é que a gente pode testar homogeneidade. Desculpa, homogeneidade não. A gente pode testar aderência, ou seja, você me dá um vetor de dados e eu digo para você, isso aí parece normal. Ou eu não consigo rejeitar a hipótese de que esse cara não seja, de que esse cara seja normal. Então, eu assumi H0, que esse conjunto de dados, é normal, e eu vou tentar rejeitar essa hipótese, né? Se eu rejeitei essa hipótese, então eu tenho evidência de que aquele dado não é normalmente distribuído, né? Outra coisa que eu posso testar é justamente a homogeneidade. A gente já vai ver isso, tá? Quando a gente falar de teste F, daqui a pouquinho a gente vai ver, né, que a gente pode testar essa hipótese de homogeneidade. Então, uma análise de dados, né, uma análise de dados científica no mundo real, ela procede, por assim dizer, por uma série de passos, né? Então, eu tenho algumas premissas, eu testo essas premissas, não rejeitando a hipótese nula de que a premissa está correta, eu prossigo como se ela fosse verdade, certo? Isso empresta um certo poder, uma certa credibilidade aos métodos estatísticos. Muito bem, então, sobre a premissa de homogeneidade, eu posso calcular essa estatística aqui, tá? Essa estatística, U, né, que a gente talvez tivesse que chamar de uma outra coisa, sei lá, U2 ou coisa do gênero, só para diferenciar da estatística que a gente computou lá em cima, esse cara aqui também tem uma distribuição conhecida que vai ser T com M mais N menos 2 graus de liberdade. Tá? Isso aí fica como dever de casa para vocês provarem que isso é verdade. Mas intuitivamente faz muito sentido, né? O que esse cara, então, o que ele está fazendo? Né? Ele está olhando a diferença entre as médias amostrais, certo? Que são estimadores consistentes das médias populacionais, que são as coisas que a gente está interessado em estimar ou estudar, né? E divide isso por um desvio padrão, né? Uma estimativa do desvio padrão, que é uma estimativa combinada, né? Então, eu combinei esses caras, combinei esses dados para que eu obtivesse um estimador do desvio padrão, certo? E aí, para rejeitar a hipótese nula, eu vou fazer exatamente a mesma coisa de sempre, certo? Eu vou tomar o absoluto dessa diferença aí e vou olhar né, isso em relação à acumulada de uma T com os graus de liberdade apropriados. Tá? Então, o caminho para provar que isso aqui é verdade é você lembrar que se as amostras são independentes, né, e você faz uma transformação qualquer que leva a Q quadrados, né, uma Q quadrado com M menos 1 grau de liberdade, somada com uma outra Q quadrado com N menos 1 grau de liberdade, vai dar justamente uma Q quadrado com M mais N menos 2 graus de liberdade. Se você lembrar
que a razão entre uma normal e uma Q quadrado é uma T, acabou, né? Morreu o problema. Então, o caminho para mostrar que isso aqui, de fato, tem a distribuição T com m mais n menos 2 graus de liberdade é esse. Né? É você, sob a premissa de variância igual, sob a premissa de independência, mostrar que você vai ter uma construção que é a razão entre uma normal e uma Q quadrada, que era justamente a construção, né, de uma variável aleatória T. Professor, Oi. só uma coisa, você tinha falado ali, só para ver se eu não estou confundindo, você falou que se a gente olharia o valor absoluto disso aí, mas nesse caso seria bem o valor absoluto, né? Porque como tem essa noção de um tá à esquerda e outro tá à direita, aquela coisa do sinal importar e tal, seria um pouquinho diferente, ou não? Não, você tem razão. Quer ver? Deixa eu ver como é que a gente faria isso aqui. Deixa eu abrir mais uma paginazinha. Vamos pegar esse cara aqui, né? É o x m, né, barra menos o yn barra. Como é que eu comparo esse cara com a t? Hum. É, Se isso aí é pequeno, é evidência da nula, né? é, Não, é, perdão, da alternativa. se isso aqui é pequeno Significa que você diz que... pequeno mesmo, né? Ou seja, negativo, né? Isso, exatamente. Isso, isso. Pequeno Vamos chamar esse cara matematicamente. de, sei lá, W, né? W? Q. Pronto. Que a gente é uma letra que a gente não usou hoje ainda. Então, se Q é muito menor do que zero, então isso é evidência Da H1, da alternativa. contra H0. Isso, Não é contra isso? H0. Lembra que a gente Aí você vai, nunca, a rejeita a gente nula, nunca, né? fala em termos da alternativa, né? Tudo em termos da nula. Isso, a gente nunca oferece evidência para H1, porque, né, logicamente falando, rejeitar H0 não é aceitar H1, certo? Isso acontece muito em candidato político, né? Rejeitar um candidato não é aceitar outro, certo? A mesma coisa acontece aqui. Se eu estou rejeitando, se eu vou ter evidência contra H0, né? Ou seja, H0 aqui, esse cara é. Peraí, a gente está falando besteira, né? Porque a gente está dizendo que a média de um é menor que a do outro, né? Menor ou igual, né? Então, evidência a favor, na verdade. Desculpa, evidência a favor, né? Falei besteira aqui. Não, acontece. Isso mesmo. Então, se essa média for pequenininha, se essa desvio for pequenininho, então isso é evidência a favor de H0. Então, No a gente caso da T, rejeita se for maior do que um determinado valor. então, se Q for maior do que um certo C, para A gente C, rejeita. né, T a menos 1 de M mais N menos 2 de um certo gama, beleza, a gente rejeita H0, né? Então, nesse caso, a gente não está olhando o valor absoluto, o Caio tem toda a razão, a gente está olhando o Q mesmo, que é uma coisa que, né, então Q vai morar entre menos infinito, ó, que infinito bonito, infinito e infinito, ou seja, né, vai ser uma quantidade real. O que a gente vai fazer é um teste onde a gente compara esse Q com um valor crítico da T, né, para um certo gama. Então, se esse cara for maior do que esse C, a gente tem evidência contra H0, certo? Então, a gente rejeita H0, certo? Então, a gente vai ter um ΔC que vai ser, fazer escrever bonitinho ou menos feio, né? Talvez seja o termo correto. Aí, no caso, esse gama aí vai depender do nível do teste, né? Sim, sim. Isso aí. Aham. Então, Q maior do que C, eu rejeito. Rejeito H0. Se Q for menor ou igual a C, eu falho em rejeitar, né? Ou seja, não ofereço, digo que não existe evidência suficiente contra H0, e eu faço C igual a T a menos 1 de M mais N menos 2. Aí eu vou ter um gama aqui, esse gama vai ser, né, em geral, 1 menos alfa
zero, 1 menos alfa zero, onde alfa zero é o tamanho do teste. Então, eu não precisava fazer isso, É, né? Estou cortando, vamos cortar o homem do meio aqui, né? Então, pronto. o Q aí, na verdade, seria o U, né? Ou não? Seria, desculpa. Nossa senhora, tá difícil para mim hoje. Seria o U, né? Porque eu enchi o saco, né? Insisti que a gente tem que escalonar pela variância e depois esqueci, não pode. É, a gente tem sempre que escalonar pela variância. A gente já vai ver isso, que eu vou mostrar uma análise para vocês aqui, polêmica análise, mas vou mostrar, certo? E vocês vão ver que tem que escalonar pela variância, senão dá merda, certo? Ou seja, né? Você chega à conclusão equivocada quando não era, para chegar naquela conclusão. Muito bem. Então, beleza. Esse é o teste T para duas amostras. Vamos falar de relaxar essa premissa de homogeneidade? E aí a gente faz aquele nosso custo mais intervalo e a gente volta para analisar uns dados aqui, como eu disse, polêmicos. Então, o que acontece? Porra, relaxar não, desculpa. Assumir a homogeneidade é bom, porque isso me dá poder, né? Vou juntar N amostras mais M amostras, tudo isso para estimar a variância. Só que se a variância não for igual, esse estimador não é nem aqui nem lá, certo? Não é nem barro nem tijolo. Ele vai estar no meio ali, vai ser um estimador ruim da variância dos dois, certo? Vai ser um estimador ruim da variância um e um estimador ruim da variância 2 porque eu contaminei o dado, certo? Eu juntei coisas que eu não deveria ter juntado. Então, um jeito, né, de relaxar essa premissa um pouquinho, não é muito não, só um pouquinho, é eu assumir que essas variâncias não são iguais, mas elas são proporcionais. Isto sigma 2, né, vai ser K vezes sigma 1. Aí K para morar onde ele quiser, assim, entre zero e infinito, certo? Então, eu relaxei essa hipótese, né, essa premissa, um pouquinho, assumindo que eu sei o K. Ou seja, eu não sei quanto vale o sigma 2, não sei quanto vale o sigma 1, mas eu sei o K. Tá? Então, eu sei qual é essa razão entre esses K. Aí, pô, para a gente obter, né, uma estatística análoga à que a gente obteve lá em cima, né, no slide 193, basicamente sair fazendo as contas, substituindo sigma 2 por K sigma 1 onde for apropriado. Se você, né, se der o trabalho de fazer essa contarada toda, você vai chegar a uma expressão como essa aqui, certo? Que é um pouquinho diferente daquela expressão que está lá em cima. De novo, eu lembro você que você não vai precisar lembrar nenhuma dessas fórmulas na prova, tá? Na prova, eu vou dar todas as fórmulas. O que eu provavelmente não vou dar é uma dica de onde é que a fórmula é útil, certo? Eu vou dar uma lista de fórmulas e você se vira para saber onde que a fórmula é aplicada, né? Porque a aplicação é justamente o que eu estou tentando te ensinar, certo? Você não precisa lembrar essas expressões, tanto que eu mesmo não lembro. Tinha um ano que eu não dava essa aula e eu não lembrava que a expressão era exatamente essa, certo? Então, se eu assumir que as variâncias são proporcionais, então eu relaxei a homogeneidade, mas não muito, né? Porque eu sei que elas são proporcionais e aí eu vou fixar esse K. Eu sei, sei lá, o oráculo disse para mim quanto que vale K, certo? Então, K é 10, tá? Aí eu plugo 10 lá, K igual a 10 na minha fórmulazinha. Nota que tem uma pequena modificaçãozinha aqui, né? Então, aqui eu estava somando os quadrados diretamente, aqui eu estou somando os quadrados do x, mas dividindo os quadrados do y por n. Isso é para poder cancelar direitinho aqui e as coisas darem certo, certo? Professor, que Oi. conta que teria que fazer para deduzir isso aí? A conta que teria que fazer é o seguinte, bom, Não se precisa x... fazer a conta inteira, não. Só mostrar, tipo, Não, claro. Então, se xi é normal, média 1, variância sigma 1 ao quadrado, e desculpa, yi, né, yj, né, devo dizer, é normal, média 2, sigma quadrado 2, bom, aí o que acontece? Esse cara aqui não é mais sigma quadrado 2, esse cara aqui é k, né, vezes sigma quadrado 1. Bom, agora, o que eu vou ter que fazer?
eu tenho que olhar a distribuição da média, né? Então, qual é a distribuição dessa quantidade aqui? Isso aqui vai ser normal, né? Então, a média amostral do X vai ser normal. Com que média? M1 e sigma 1 quadrado sobre M. Sigma 1 quadrado sobre M. Beleza, tranquilo. Então, a gente já está numa situação em que a gente está começando a ter umas estatísticas que a gente pode... a gente conhece a distribuição delas, né? Então, esse cara aqui vai ser o quê? Sigma 1 ao quadrado sobre N também, né? Mas está faltando um negocinho, né? Faltando o K aí, né? Isso, exatamente. Beleza. Então, agora eu vou olhar a diferença, né? Bom, então, sei lá, pode ser Q. Q vai ser xm barra menos yn barra, né? E aí, o que vai acontecer? Esse cara vai ter que distribuição, né? Q vai ter que distribuição. Sobre a nula, Normal. né? Então, se eu fizer μ1, não precisa ser sobre a nula, né? Vai ser normal, né? Com média μ1 menos μ2. E a variância vai ser a soma das variâncias, porque esses caras são independentes, não é isso? Uhum. Então, vai ser 1 mais k vezes sigma ao quadrado, sigma 1 ao quadrado sobre n, né? É porque ali deveria ser M, né? No X. Aonde? O denominador é diferente nos dois, ou Ah, não? desculpa, foi mal, é verdade, foi mal. Isso aí. Então, aqui, peraí. Então, aqui a gente vai ter, né? Sigma ao quadrado sobre sigma ao quadrado 1. Aí eu fatoro esse cara fora, né? Então, eu vou ter 1 sobre m mais 1 sobre k, desculpa, sobre n, né? Tá vendo as coisas aparecerem agora? Você tem toda a razão, isso aí. Então, Sobre M, né? Mzinho. é que eu realmente não consigo usar esse tablet direito. Vamos lá. Então, Q vai ter distribuição normal, com média μ1 menos μ2. Vamos fazer com calma para ver se sai direitinho. Então, eu vou fatorar o sigma 1 quadrado fora. E aí eu vou ter 1 sobre m mais k sobre n, não é isso? Isso. Beleza. Então, bom, as coisas já estão começando a aparecer aqui, né? Então, esse fatorzinho já apareceu cá, né? Pelo menos. Agora, a questão é entender por que esse sigma, esse negócio está dividido por n, né? Sim, foi por isso que eu acabei perguntando. Achei estranho. Boa pergunta, não sei. Vamos pensar. Enquanto eu penso, eu vou apagando aqui umas coisas e consertando. Então, a construção é normal. Então, T, né, é normal sobre Q quadrado. Então, para esses caras terem distribuição de Q quadrado, não sei. Não sei responder, na verdade. Eu fico pensando se para esse cara aqui ter distribuição de Q quadrado, eu não preciso dividir ele por n. Acho que não, né? Como é que é, Não, né? Mas como é que é a variância desse cara? para para ser o mesmo que quadrado, né? Tipo, não, que quadrado não é mesmo, né? Hum, Boa pergunta. Não sei, eu não sei responder. Vamos fazer o seguinte, a gente para, enquanto a gente para tomar um café, eu vou caçar lá no Degru a demonstração desse negócio e a gente aclara isso. O que eu queria falar antes da gente fazer o intervalo é que, interessantemente, esse problema, quando cai desconhecido, que é quase sempre, né? Esse é o chamado problema de Behrens-Fischer, né? Ele é um problema muito difícil, né? Ele é um problema tão difícil que ele não tem solução analítica, certo? Não tem nenhum tipo de solução canônica. Você sabe, todo mundo sabe fazer isso aí. Não. Para cada situação, você vai ter uma certa solução do problema de Behrens-Fischer,
a gente faz. Supondo alguma hipótese extra aí, além que não seja um K da vida, ou... Quando esses caras, ou seja, quando você não sabe o K, basicamente você está dizendo que você está comparando duas amostras em que Uhum. você tem quatro parâmetros desconhecidos, né? Esse problema é um problema muito mais difícil, entendeu? E não tem uma solução assim de, é assim que faz e pronto. Tem cada situação você vai ter, isso que você está falando, né? Eu vou fazer uma premissazinha, sei lá, vamos dizer que eu não sei o K, mas eu sei onde o K mora, né? Então, a variância do segundo grupo não pode ser, vamos dizer, mais do que 10 vezes a do primeiro grupo. Aí eu consigo resolver esse problema, mas isso é tudo com simulação, né? Daqui para frente, desse problema para frente, né? Mais difícil que isso, a gente não vai conseguir fazer conta, a gente não vai conseguir demonstrar que uma coisa é T ou não, acabou essa brincadeira. Então, a gente vai ter que fazer essas coisas por simulação. Então, uma coisa que a gente faz muito é o chamado bootstrap, né? Então, a gente pega o dado, reamostra esse dado, olha a distribuição das estatísticas que vem dessas reamostragens e faz um teste baseado nessa reamostragem. Certo? É um problema bem mais difícil, bem mais complicado, quando você não conhece o K. Quando o K é 1, a gente já tratou lá em cima. Quando o K é conhecido, sai essa conta aqui. Agora, quando não é, esse problema é bem mais cascudo, né? Porque você está numa situação em que você tem quatro parâmetros aí que você não conhece, você quer comparar dois deles, mas tem outros dois, né? Que você também não conhece. O nome disso, eu acho engraçado, então, nesse caso, né? Sigma 1 quadrado e sigma 2 quadrado são o que a gente chama em inglês de nuisance parameter, né? O nuisance sei lá, aborrecimento, estorvo e tal. E aí, nuisance parameters. Aí tem um professor aqui da EMAP, o Eduardo, que gosta de chamar esses parâmetros de parâmetros de estorvo, né? Que eu acho um nome muito engraçado, parâmetros de estorvo. Então, um parâmetro de estorvo é todo parâmetro que você não conhece, né? Você não sabe quanto é que ele vale, você não está interessado nele, mas você não pode fazer inferências para os parâmetros que você quer, que são, no caso aqui, as médias, sem estimar esses parâmetros que você não conhece, né? Ou seja, os parâmetros de estorvo. Então, nesse caso aqui, quando o K é desconhecido, eu o sigma 1 e o sigma 2 são os parâmetros de estorvo. Eu tenho que estimar esses caras, porque sem esses caras eu não consigo fazer as minhas contas, mas eu não estou interessado neles, certo? E aí tem várias maneiras, né, em estatística da gente lidar com esses caras. Uma coisa que eu posso fazer é integrar eles fora do meu modelo, certo? Pego uma priori, por exemplo, integro esses caras fora contra essa priori e nunca mais eu me preocupo com eles. Mas isso é um tópico para outra hora. Tá? Então vamos fazer uma pausazinha. Enquanto vocês tomam um café e esticam as pernas, eu descubro aqui exatamente como é que é a derivação dessa UK aqui, que eu não me lembro mais. Deixa eu pausar esse negócio aqui. Bom, então antes do intervalo a gente estava discutindo sobre por que diabos que aparecia um dividir por N aqui. Na verdade, não aparece dividir por N nenhum, certo? Na verdade, a gente tem que dividir por K. Então, vamos refazer esse raciocínio aqui. Eu vou fazer de novo, tá? Vou escrever de novo aqui. Então, lembra que a gente tem duas amostras, né? Então, eu vou pegar x barra m. Esse cara, a gente sabe a distribuição dele, né? A gente sabe que ele vai ter distribuição μ1, né? Normal, desculpa, com média μ1, e variância sigma 1 ao quadrado dividido por m, né? E a gente sabe que o yn barra, né? Ou seja, a média amostral do segundo vetor, do segundo grupo, vai ter média m2, mi2, desculpa, e sigma 2 ao quadrado sobre n. Só que com a premissa de que sigma 2, desculpa, ao quadrado é a mesma coisa que k vezes sigma 1 ao quadrado, então a gente vai chegar à conclusão de que yn barra vai ter distribuição normal com média mi2 e variância k
vezes sigma ao quadrado, sigma 1, dividido por n. Beleza, então o que a gente fez foi olhar a distribuição de Q, né, que é igual a, vamos dizer, x barra m menos y barra m. Então, né, o que acontece é que sobre a nula, né, sobre uma parte da nula, pelo menos, de que esses caras sejam exatamente iguais, né? E agora vocês estão entendendo, né, por que a gente sempre inclui a igualdade na nula, né? É porque fica mais fácil de fazer conta nessa situação. Esses caras, né, essa diferença vai ter média zero e vai ter uma variância que é a variância, a soma das variâncias, né? Isso é talvez um pouquinho contraintuitivo. Se você não parar para pensar em detalhes, isso é um pouco contraintuitivo. Porque eu estou tomando a diferença, você poderia imaginar que é a diferença das variâncias, mas não é. Né? A variância ela só aumenta, ela nunca diminui. Certo? Pelo menos não com transformações lineares desse jeito. Então, como eu tô tomando a diferença desses caras, a média vai ser zero, mas a variância vai ser a soma das variâncias. Né? Como esses caras são independentes, a gente vai simplesmente fatorar, né, o sigma 1 fora aqui desse negócio. Então, esse aqui era 1 sobre m, né, e o de baixo vai ser k sobre m. Muito bem. Então, esse cara aqui já apareceu aqui, esse fatorzinho já apareceu. Pô, muito bom. Então, lembra que para eu fazer uma T, né, uma T em geral, né, então vou até fazer um negócio aqui, sei lá, em azul bebê, para você saber que isso aqui é um sonho, né? É uma T qualquer, né? Uma coisa que não é rigorosa. Para eu fazer uma T, eu vou ter uma normal 0,1 e vou dividir por uma Q quadrado com, sei lá, P graus de liberdade, certo? Essa é sempre a ideia, né? Então, o que a gente vai fazer? Bom, para poder derivar aquele negócio lá, a gente vai... Bom, tá black, né? Então, beleza. A gente vai pegar x barra n menos y barra n e a gente vai dividir esses caras, né, pela variância verdadeira, que vai ser um negócio assim. Né? Então, esse cara vai ser k sobre n, vou tomar uma raiz quadrada aqui, vou ficar com sigma 1 ao quadrado, sigma 1, desculpa. Sigma 1. Aí, o que acontece? Esse cara aqui, eu ainda não sei a distribuição dele, né? Mas se eu dividir esse negócio por sigma 1, se eu dividir esse cara por sigma 1, então isso aqui vai ser normal 0,1. E o denominador vai ser, né? Lembra lá em cima, a gente fez sx ao quadrado mais sy ao quadrado, a gente fez 1 sobre m mais 1 sobre n, vezes esses caras, né? E o que a gente viu, né, o que a gente vai ver é que, na verdade, sx ao quadrado sobre n dividido por sigma. E esse cara vai ser Q quadrado com distribuição esse cara vai ser Q quadrado com n menos 1 graus de liberdade. Né? E esse cara aqui, o sy ao quadrado, dividido por n e dividido pelo sigma, vai ser Q quadrado com n menos 1 graus de liberdade. Como esses caras são independentes por premissa, né, por assunção, assumir que isso é verdade, quando eu somar esses caras aqui, eles vão ter, né, a gente soma os graus de liberdade. Então, vamos fazer m menos 1 mais n menos 1, isso aqui vai dar m mais n menos 2 graus de liberdade. Beleza. Isso é no caso homogêneo. No caso heterogêneo, tudo que a gente tem que fazer é ajeitar essa expressão aqui para ela ficar aparecendo, né, com sx mais sy. Para isso funcionar, tudo que eu tenho que fazer é dividir por k, porque aqui, né, a única diferença entre aqui, esse fator, né, e esse aqui é um kzinho, né, aqui sobre n, desculpa. Então, para eu fazer exatamente a mesma coisa, né, ou seja, esse cara que vai ter esse cara dividido por m, dividido pelo desvio padrão, sigma 1, vai ser Q quadrado com m menos 1 grau de liberdade.
Agora, para esse cabra aqui ter a mesma distribuição que quadrado, lembra que uma distribuição que quadrado, ela é uma gama, né? Então, se eu multiplico por um número, ele aparece dividindo lá dentro da densidade, se eu divido por esse número, ele aparece multiplicando. Então, o que eu tenho que fazer é, para obter a variância correta, é simplesmente dividir por K, certo? Se você dividir esse cara por K, você obtém justamente uma expressão equivalente, né? Ou seja, esse denominador aqui vai continuar tendo distribuição. Bom, esse denominador não, né? Esse cara dividido por sigma 1, né? Isso vai ter distribuição Q quadrado com m mais 2, m mais n menos 2 graus de liberdade. Tá? Isso é o exercício 4 lá do The Group, que eu não lembro se eu recomendo. Deixa eu ver. Não. Mas isso é o exercício 4, né? Provar isso é o exercício 4. Mas a única parte que falta para você provar desse negócio é que esse cara aqui, né, esse denominador, ele vai ter justamente a distribuição, né, Q quadrado com m mais 2, m mais n menos 2 graus de liberdade. Mas isso não é difícil de ver, né? O que eu estou fazendo simplesmente é multiplicar e dividir por K, certo? Então, a gente estava no caminho certo antes do intervalo, certo? Era olhar mesmo essa distribuição aqui da diferença entre as médias amostrais, certo? E fazer os ajustes, né, no denominador e no numerador, para a gente sempre ter uma normal 0,1 e uma Q quadrado, né? A razão entre uma normal padrão e uma Q quadrado com um certo grau de liberdade. Isso mata a questão para a gente. Beleza. Tá. Então, isso cobre o que a gente estava falando antes. Então, a gente hoje falou de teste pareado, falou de teste para 2 amostras. A gente falou do problema de Behrens-Fisher, pelo menos en passant, né? Ou seja, quando a gente conhece essa razão das variâncias, a gente consegue relaxar um pouquinho essa premissa de homogeneidade, né, entre as variâncias, que ela pode facilmente ser rejeitada, não é rejeitada, mas assim, ser violada na realidade, né, na vida real. Imagina, se eu dou uma droga, como é que eu posso garantir que essa droga ela só muda a média da resposta? Né? Pode ser que ela mude a variância também, né, a variabilidade, e aí? Né? Então, essa premissa ela pode ser violada na realidade, e a gente tenta relaxá-la um pouquinho, supondo que a gente sabe a razão entre essas variantes. Beleza. Agora, o teste bicaudal, até agora a gente estava falando de teste unilateral, né? Ou seja, eu quero saber se se a média do grupo A é maior ou igual que a média do grupo B. É isso que eu quero saber. Mas eu posso querer saber se essas médias são diferentes. Nota, cara, que essas hipóteses nulas, sharp, que a gente chama, né? Ou seja, simples, né? Na anotação aqui do curso a gente está chamando de simples, mas em inglês vocês também vão ver chamado de sharp, né? Que a hipótese é um ponto. Essas hipóteses elas não são muito úteis na realidade, né? Então o cara pergunta assim, porra, a média de altura entre homens e mulheres é diferente? Porra, cara. Mesmo que não fosse, certo? Assim, mesmo que essa diferença não fosse relevante, como em muitos aspectos ela não perguntar se é igual exatamente, né? Você está lidando ali com um conjunto de medida zero, certo? Você tem tudo ali é definido de acordo com o Lebesgue, é um negócio contínuo, e você está pensando num ponto. Então, essas hipóteses, né, de igualdade exata, elas são muito difíceis de verificar na realidade. Lembra do que eu mostrei para vocês na aula passada, que a gente estava fazendo uns testes T, né? Lá no caso da pamonha, da palmirinha, e o p-valor do teste unicaudal era uma coisa, o teste o p-valor, né, do teste bicaudal era uma coisa completamente diferente, as conclusões eram completamente diferentes, né? Isso é porque ali a gente está testando uma hipótese muito estrita, né? Que a média da concentração de amido na pamonha é 7 miligramas por litro. Exatamente 7. Né? Então, eu já comentei isso com vocês antes, vou comentar de novo, porque eu acho uma coisa importante. Se eu estou testando uma droga, cara,
Porra, não importa se o efeito dela é zero. Eu não estou interessado na hipótese simples, efeito da droga é zero. Não, isso não faz sentido, certo? Qualquer coisa tem efeito diferente de zero. Beber água, dançar Macarena, todas essas coisas têm efeito diferente de zero. Essa não é a pergunta, certo? A pergunta que eu quero fazer é se isso é significativamente maior do que zero, ou seja, se é maior mesmo do que zero, ou se é exatamente igual a zero. Né? Então, as coisas que eu estou comparando é se o negócio é maior do que zero, ou se ele é exatamente igual a zero. Essa hipótese de ser exatamente igual a zero não é interessante. Tá? Mas vamos supor que você quer testar essa hipótese, que na aplicação onde você está trabalhando isso faz sentido, né? Para eu traduzir um teste bicaudal ou bilateral, né? Desculpa, unicaudal para um caso bicaudal, tudo que eu preciso fazer é lembrar que a distribuição, tanto a normal quanto a T, são simétricas em torno de zero, certo? Então, se eu quero testar uma hipótese bicaudal, ou seja, né, se esses caras são exatamente iguais, então, por que ela é bicaudal? Né? Porque numa cauda eu vou ter um é maior do que o outro. Isso rejeita a nula, né? Isso oferece evidência contra a nula. E na outra eu vou ter um é maior do que a outra. Né? Nesse caso, também rejeita a nula. Então, como os dois lados oferecem evidência contra a nula, o que eu vou fazer é olhar as duas caudas da distribuição T. Né? Antes eu estava olhando uma cauda só, nessa direção ou nessa, né? Isso está escrito aqui nesse slide. Ó. Vendo? Se eu quero testar que um é maior do que o outro, eu faço. Eu calculo, né? Em termos de p-valor, eu pego a minha estatística observada e avalio a acumulada de uma T nela. E se eu quiser testar a hipótese diametralmente oposta, tranquilo também. Eu faço 1 menos essa probabilidade e eu resolvo meu problema. Porque o que eu estou fazendo, basicamente, é olhar para essa cauda ou para essa, certo? Quando importa, né, esse ponto aqui, esse ponto zero, ou seja, né, exatamente quando esses caras são exatamente iguais, eu vou ter que calcular essas duas probabilidades. Então, em geral, eu teria que calcular as duas probabilidades mesmo. Eu teria que ir lá numa cauda, calcular a probabilidade de ser menor ou igual com um certo número, depois calcular a probabilidade de ser maior ou igual, né, da estatística ser maior ou igual que um outro número qualquer. Teoricamente, eu teria que fazer isso. Mas, como tanto a normal quanto a T são simétricas em redor de zero, fica mais fácil, porque aí o que eu preciso fazer é simplesmente pegar o nível do teste e dividir por 2, e aí eu avalio, né, o valor absoluto da estatística contra esse valor aqui. Né? Basicamente é isso. Né? Então, esse cara, né, esse C aqui, é justamente o inverso, né, da CDF, da FDA, sei lá, em 1 menos alfa 0 menos sobre 2. Então, a gente está se aproveitando da simetria da T. Isso é importante, cara, porque quando você tiver, né, aí solto, bicho solto, você não necessariamente sabe que a estatística de teste que você está usando tem distribuição simétrica. Quer ver um bom exemplo para a questão? A gente falou do teorema de Wilks, não foi? Aqui quadrado, que é a distribuição limite da razão de verossimilhança, não é simétrica. Tá? Ela não é simétrica mesmo. Tá? Então, como ela não é simétrica, na hora de calcular as probabilidades, se você está fazendo um teste bicaudal, você vai precisar, de fato, calcular a probabilidade inferior e a probabilidade superior e usar essas probabilidades. Nesse nosso caso aqui, de um teste T, a gente se aproveita da simetria e olha simplesmente o valor absoluto dessa diferença. Faz sentido intuitivo, né? Eu quero saber se esses caras são diferentes. Bom, se essa é a tua pergunta, né? Se os caras são diferentes, para você pouco importa se essa diferença é para baixo ou é para cima. Portanto, faz sentido você computar o absoluto da diferença, né? Escalonada pela variância, claro. É isso, beleza.
Não sei se assim, faz sentido, assim, se uma coisa encaixa muito bem na outra, mas talvez você já tenha suspeitado também que a gente pode ver o teste T como um teste de razão de verossimilhança. Tá? Eu vou passar rápido por isso aqui, porque eu não vejo muita razão para a gente discutir isso em detalhe. É importante para mim que você saiba que o teste T pode ser escrito como um teste de razão de verossimilhanças, tá? Para que você entenda a conexão teórica que existe em certas coisas, mais para frente, não é agora não. Mais para frente na sua vida, se você for fazer um curso mais avançado de estatística, você vai ser útil para você saber essas coisas, ou seja, que o teste T ele tem essa construção intuitiva, né? Mas ele também pode ser formulado como um teste de razão de verossimilhança. A gente pode mostrar que ele é não viesado e tal, ou seja, né, ele é bem comportado no que toca a probabilidade de rejeitar H0. Mas tudo bem. Então, o que a gente vai ter é que a razão de verossimilhanças, né, entre, anula, né? Então, eu vou tentar aqui. Bom, nesse caso aqui, quem é a minha hipótese nula, hein? Só olhando para essa razão de verossimilhança, quem é a minha hipótese nula? Mi maior do que Mi0? Isso aí. Então, a minha hipótese alternativa vai ser Mi é menor ou igual que Mi0, né? Mas deveria colocar o igual na lua, por convenção. É verdade, né? Por que eu não fiz isso? Bom, você sabe por que eu não fiz isso do ponto de vista matemático, né? Não faz diferença nenhuma. Faz diferença nenhuma, mas você tem toda a razão. Do ponto de vista conceitual, deixa eu até anotar aqui para eu consertar depois. Slide 196, né? Slide 196 tem que ter o igual, seu analfabeto. Não faz diferença quando as distribuições são todas contínuas, né? Isso, claro. Estou falando matematicamente, nesse caso aqui, o supremo não importa, né? Mas você tem toda a razão. Se a gente estivesse testando, por exemplo, uma Poisson, lambda mora num espaço contínuo, né? Mas o dado não. Então, é sempre bom fazer direitinho. Então, ali era para ser, como você bem colocou, maior ou igual. Agora, como é que é esse denominador aí, hein? Como é que eu calculo esse denominador? Quem lembra? Nosso velho amigo, nosso velho conhecido. Quem vai ser esse denominador? O EMV? Exatamente. E como é que é o EMV conjunto? Então, vamos lá. Porque o EMV, na verdade, seria, na verdade, a verossimilhança do EMV, né? Isso, é. Mas o fato é que eu vou avaliar, né? Então, eu vou avaliar Fn de x, né? Então, o denominador ali, vou chamar de denominador de D, esse cara, ele vai ser a verossimilhança avaliada em Mi é igual a MiMV, né? E sigma é igual a sigma MV. E aí a gente viu, já tem um tempo, então vou refrescar a sua memória, como é que é, né? Se o meu θ é Mi e sigma quadrado, como é que é o meu θ em MV, hein? É mole, se todo mundo lembra, como é que é? Isso é a média mostral e a variância mostral. Exatamente. Então, sobre N vezes S, vou chamar assim agora, né? Que agora a gente está... Esse cara agora precisa ser indexado pelo X, né? Então, beleza. Esse cara aqui é o nosso EMV. Então, nota que uma premissa crucial que a gente fez aqui, que vale nesse caso, mas nem sempre vale, então eu vou avisar você, é o seguinte: isso aqui é verdade porque essa verossimilhança ela é regular o suficiente. Então, essa função, você pensa na verossimilhança como uma função em duas variáveis, né? Em Mi, que mora na reta, e sigma, que mora na parte positiva da reta. Essa função ela é regular o suficiente nesse espaço produto que, se eu maximizar numa direção, fixar o máximo, né? Na direção que eu maximizei primeiro, vamos dizer, Mi, né? E depois maximizar na segunda direção, né? Eu obtenho o mesmo resultado do que se eu maximizasse ao mesmo tempo.
Isso nem sempre é verdade, hein? Então, às vezes eu vou ter uma função de duas variáveis, né? Sei lá, g de mi e sigma, em que se eu maximizar primeiro em mi e depois caçar o máximo em sigma, isso vai me dar dois máximos diferentes do que se eu maximizasse primeiro em sigma e depois em mi. Isso vai depender da regularidade da função. Essa função aqui, a função de verossimilhança da normal, ela é super, mega, hiper regular, diferenciável, tudo quanto é ponto, uma beleza. Então, essa função é regular o suficiente que eu consigo encontrar o EMV dessa forma, né? Eu encontro o EMV para um, fixo aquele cara, depois encontro para o outro, fixo aquele cara, e esse ponto de máximo é, de fato, o máximo global, né? Então, beleza. Então, esse cara aqui vai ser a verossimilhança avaliada no EMV, né? E esse cabra aqui vai ser a verossimilhança avaliada. Bom, o EMV, no caso, nesse caso, né, da hipótese nula, ele é o mesmo, o EMV da variância, né? Já nesse caso aqui, ele pode ser igual ou pode não ser. O fato é que depois esses caras vão se cancelar, né? Eu não vou fazer essa conta, mas esses caras vão se cancelar, e é interessantemente que o que sobra em termos de razão de verossimilhança é uma razão entre o estimador da variância, né? E um estimador da variância onde eu fixei o mi zero, certo? Né? Lembra como é que é o estimador da variância quando a média é fixa? Ele tem essa cara aí, não é? Se a média fosse mi zero, esse seria o estimador, não é verdade? Então, basicamente, né, você chega as constantes todas, por exemplo, se cancelam, né? Porque você está olhando tudo na mesma amostra, as constantes se cancelam, e você chega, né, nessa razãozinha aqui que tem uma interpretação bem clara, né? Que eu estou olhando a razão entre entre a variância estimada sem restrição e a variância com restrição, né? Quanto mais próximo de 1 esse negócio for, menos eu vou ter evidência, né, de que existe diferença, né? Ou melhor, né, quanto menor do que 1, né? Então pode ser até 1, mas se ele for muito maior do que 1, então eu vou ter evidência, né, de que existe diferença. Então, essa formulação, né, do teste T como um teste de razão de verossimilhança, ele é útil, né? Ele é interessante, né? Porque se a gente... O que isso me compra, né? Se eu escrever o teste T com uma razão de verossimilhança. Primeiro, isso aqui faz sentido, né? Eu estou comparando a variância sem restrição com a variância restringindo a média, pelo menos a um ponto da nula, que é mi é igual a mi zero, né? E, em segundo lugar, eu sei qual vai ser a distribuição assintótica da razão de verossimilhança, certo? Então, se eu estou numa situação onde eu posso calcular essa razão de verossimilhança, eu vou poder calcular esse negócio. No caso do teste T, tem uma aplicabilidade um pouco menor, porque eu já sei a distribuição da estatística teste mesmo, né? No caso da binomial, não sei se vocês se lembram, não era assim, né? No caso da binomial, a razão de verossimilhança tinha uma cara toda esquisita, e aí a gente estava, na verdade, comparando a razão de verossimilhança com a estatística que a gente conhece, que é a soma, né, das caras, né, do número de caras. Beleza, isso aqui não importa muito, não, tá? É só uma curiosidade, né, que o teste T pode ser escrito como um teste de razão de verossimilhança. Então, nos próximos minutinhos aí, faltam poucos minutinhos, eu vou começar essa análise, e na aula que vem a gente continua ela. Tá? Então, a gente pode fazer uma análise, né, comparando dois grupos. Então, aqui eu tenho uma situação fictícia, né, de uma situação, um lugar muito distante, onde tinha dois grupos de alunos fazendo o mesmo curso, certo? Tem esses nomes esquisitos aqui, ó, CDD e MAP, não sei o que são essas coisas,
Isso aqui são as médias das notas desses caras, né, numa certa prova. Uma prova que foi aplicada, os caras tiraram umas notas, e aí eu quero entender se esses grupos aí são diferentes ou não são, certo? É isso que eu quero. Muito bem, então esquece essa coluna, por favor, por um instante, né? Se eu comparo 70 com 55, pô, 70 com 55 é diferente, né? Pô? Eu prefiro ganhar R$ 70 do que 55. Eu faria um esforço a mais para ganhar 70 do que eu faria para ganhar 55. Se fosse 60 e 55, talvez não, né? Mas então essa diferença de 70 para 55 me parece uma diferença razoável, né? E aí, quando eu olho o dado, né? Então, vamos olhar o dado, né? O dado é isso aqui, né? Então, aqui eu estou mostrando para você um diagrama de caixa, né? Que aqui a gente está mostrando os quantis desse negócio, os quartis, né? Então, aqui é 25%, 50%, 75%, e as contas aqui são, acho que 95%, se não estou enganado. Mas o que importa são essas caixas aqui, né? Então, aqui eu estou mostrando onde está o recheio da distribuição, né? Eu tenho algumas poucas observações só, né? Tá vendo? Eu tenho 3 observações para esse grupo aqui, tenho 20 para esse aqui. Então, são poucas observações. Então, o dado é mais ou menos assim. Então, o que acontece? Bom, de fato, essa linha azul aqui está acima da linha vermelha, né? Então, em termos de média mediana, esses caras parecem ser diferentes. Só que a variabilidade dessas duas caixinhas, né? Ela se sobrepõe. Tá vendo como é que o azul e o vermelho aqui tem uma certa sobreposição? Né? Então, essa é uma situação ideal para se aplicar um teste estatístico, né? Porque eu quero saber se tem diferença, né, entre esses grupos, mas o dado por si, só olhando para ele, isso não é conclusivo, certo? Em particular, né, olhar só para as médias é enganoso, porque se você olha para o desvio padrão, olha o tamanho do desvio padrão, né? No grupo CDD, e de novo, eu não sei o que o desvio padrão é 24, né? Então, é um desvio padrão razoável, né? Uma coisa que a gente sempre calcula é a razão entre o desvio padrão e a média, né? Então, se eu tomar essa razão aqui, pô, vai dar um número, vai dar uns 50% aí, pelo menos, né? Talvez um pouquinho menos. E nesse caso aqui, a variação é um pouco menor, né? A variação percentual em termos de desvio padrão e média, mas também é uma variação considerável, certo? Então, o desvio padrão ele é grande. Então, aí eu vou deixar vocês no suspense para vocês pensarem aí entre vocês o que vocês acham, se o grupo vermelho e o grupo azul são diferentes entre si ou não, certo? Fazendo um teste T. Então, quero que você pense que teste T você faria, certo? E como é que você executaria esse cara e se isso né? O que você acha que esse teste T vai dar? Será que ele vai dar significativo a um certo nível? Então, tem várias coisas para você pensar aí até segunda-feira, quando a gente vai continuar essa nossa discussão. Você vai pensar se você acha que esses grupos são diferentes, você vai pensar que tipo de teste exatamente você aplicaria. Eu acho que está claro que seria um teste T. E eu quero que você pense qual seria o nível do teste que você fixaria, né? Porque esse é um nível que você fixa antes, né? Então, eu deixei você dar uma olhada aqui mais ou menos no dado, mas eu quero que você pense qual seria o nível que você fixaria. Eu quero que você pense se o nível que você vai fixar muda dependendo do que são esses grupos aí. Se esse dado fosse real, certo? Você mudaria o nível do seu teste para maior ou para menor, certo? Então, eu quero que você pense nessas questões para segunda-feira, tá? Me perguntaram quando que eu vou publicar o próximo trabalho. Vou me esforçar para fazer na segunda, tá? E na segunda eu publico o trabalho, vocês vão ter até o fechamento do semestre para me entregar, que deve ser até a ESA, uma porra assim, tá bom? Na verdade, tem que ser antes da ESA, Professor, para poder decidir quem vai ficar de AS, vai precisar do trabalho, né? Então, até a dúvida. professor, Oi. professor, tecnicamente, segunda-feira não vai ter aula, que vai inventar o feriado. Deixa eu parar a gravação aqui para falar uns palavrões. Espera aí. Eu acho que sim, não tem aula. Entendi.